Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Camilo de Leles, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 240 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostinho Trapé. Estamos no capítulo em que o autor descreve a atividade de Santo Agostinho como defensor da igreja, contra os seus inimigos, os inimigos da época, né? E na primeira parte nós vimos as obras contra os maniqueus, e agora o novo item é a credibilidade da Igreja Católica. Para começar por este último ponto, o exaltado racionalismo maniqueu obrigou-o a aprofundar as relações que intercorrem entre a razão e a fé. Os princípios instituídos no longo trabalho da conversão encontram eco, esclarecimento e aplicação em todas as suas obras. Onde quer que seja, aflora o equilíbrio sábio que está longe tanto do racionalismo quanto do fideísmo. A fé precede a razão, mas a seu modo a razão precede a fé. Portanto, crede ut intelligas, porque a inteligência é o prêmio da fé. Mas é verdade também o contrário, intellige ut credas, porque é a razão que demonstra, abre aspas, em quem se deve crer, fecha aspas. De fato, ninguém crê, abre aspas, se antes não tiver pensado que deve crer, fecha aspas. Antes, abre aspas, o crer não é outra coisa que um pensar acompanhado pelo assentimento. Nem todo aquele que pensa, crê, mas todo aquele que crê, pensa, e pensa crendo, e crê pensando. Fecha aspas. São frases de Santo Agostinho, né? Disso segue que, abre aspas, também a fé tem seus olhos, fecha aspas, que tem uma dupla tarefa. Fazem-nos ver, de certo modo, que é verdade aquilo que ainda não vemos, e fazem-nos ver, com toda certeza, que ainda não vemos aquilo em que acreditamos. Concluindo, a razão demonstra que não é estupidez crer, antes que é estupidez não crer. Portanto, a Igreja é sábia. Os maniqueus acusam-na pertinazmente do contrário. É, portanto, sábia quando aos seus pede, antes de tudo, a fé. Pedindo a fé, não os convida a renunciar à razão, mas mais a exercitá-la, seja para reconhecer os motivos de credibilidade que oferece, seja para aprofundar o conteúdo da doutrina que ensina. Nasce assim a ciência da fé, isto é, a teologia. Abre aspas. A essa ciência pertence o trabalho de gerar, nutrir, defender e fortalecer a fé salutar, que conduz o homem à vida feliz. Essa ciência não a possuem muitos fiéis, ainda que possuam muita fé. De fato, uma coisa é saber somente aquilo que alguém deve crer para alcançar a vida feliz, que não pode ser senão eterna. Outra coisa é sabê-lo de modo a colocá-lo em proveito dos bons
e defendê-la contra os maus. Fecha aspas. Abre aspas. Esta, portanto, conclui energicamente Agostinho, é a norma justíssima da fé, e então combater por esses com todas as forças da razão. Fecha aspas. Um desses combatentes, abre aspas, homens piamente doutos e verdadeiramente espirituais, foi certamente, fecha aspas, foi certamente ele mesmo. Trouxe à luz os motivos de credibilidade da fé católica, respondeu às objeções dos maniqueus, revelou a inconsistência da sua doutrina. Eis uma passagem sintética e significativa. Abre aspas para Santo Agostinho. Colocando à parte a pura e genuína sabedoria, que vós não credes que exista na Igreja Católica, há muitas outras razões que me mantêm no seu seio. Mantém-me o consenso dos povos, das gentes. Mantém-me a autoridade, fundada com os milagres, nutrida com a esperança, vestida com a caridade, consolidada com a antiguidade. Mantém-me a sucessão dos bispos, desde a própria cátedra do apóstolo Pedro, a quem o Senhor, depois da ressurreição, encarregou de apacentar suas ovelhas, até o presente episcopado. Mantém-me, enfim, o próprio nome de católica, que não sem razão só esta igreja obteve. Esses vínculos do nome cristão, tantos, tão grandes e dulcíssimos, mantêm o crente no seio da Igreja Católica, embora, a verdade, por causa da lentidão de nossa mente e da indignidade de nossa vida, ainda não apareça. Mas junto a vós, entre os quais não há nada de semelhante, que me convide e mantenha-me aí, não ecoa mais que a promessa de mostrar a verdade. Certamente, se essa promessa fosse mantida e a verdade fosse mostrada, de modo tal que não se pudesse duvidar, essa deveria ser preferida a todas as razões que me mantêm na Igreja Católica. Mas se promete apenas e não se mostra nunca, então ninguém me moverá daquela fé que com tantos e tão grandes vínculos liga o meu ânimo à religião cristã. Fecha aspas. O argumento de Santo Agostinho é muito forte aqui, né? Ele cita primeiro ele coloca nessa pequeno trecho, né? Ele coloca a parte a genuína e pura sabedoria, certo? Como uma coisa ideal, né? Não como uma coisa existente, mas como uma coisa ideal. E ele está se dirigindo aos inimigos, né? Ele está dizendo o seguinte: vamos colocar à parte essa pura e genuína sabedoria que vocês acham que não existe na Igreja Católica. Então, fora isso, o que me liga à Igreja Católica, né? Então, ele cita várias coisas que o ligam à Igreja Católica, né? Então, o que ele cita aqui? O consenso dos povos e das gentes, né? Nos 400 anos da Igreja, né? A autoridade da Igreja, fundada como? Onde? Milagres, nutrida com a esperança, vestida com a caridade, consolidada com a antiguidade. Então, autoridade, antiguidade e obras, né? Então, outra coisa que o mantém, a sucessão dos bispos, desde o apóstolo Pedro. O próprio nome de católica,
quer dizer, universal, que só a igreja merece, né? Então, esses são os vínculos. Agora, ele diz uma coisa muito interessante aqui, nesse pequeno trecho aqui, né? Ele diz assim: que os maniqueus, ele diz assim, mas junto a vós, entre os quais não há nada de semelhante que me convide e mantenha-me aí, não ecoa mais que a promessa de mostrar a verdade. A verdade que está se referindo aqui à pura e genuína sabedoria, que ele tinha afastado da discussão, né? Então ele diz assim: se vocês me mostrarem essa pura e genuína sabedoria da parte de vocês, tá certo? Se vocês me mostrarem, talvez eu desista todos esses vínculos que me mantêm na igreja e passe para o lado de vocês. Mas só que vocês nunca mostram isso. É só promessa. É só uma promessa. Portanto, essa promessa não tem a menor força frente a esses vínculos que me mantêm na Igreja Católica, né? Então, esse tipo de raciocínio é um raciocínio muito interessante, muito rico, porque nós podemos aplicá-lo a muitas coisas, né? Inclusive as propostas da ciência moderna, né? De acreditarmos no que ela diz e desistirmos da nossa religião por causa do que ela diz, né? Nós podemos usar o mesmo discurso de Santo Agostinho aqui, né? Mas vamos continuar aqui com o nosso autor. Fecha aspas para Santo Agostinho, né? Na verdade, os maniqueus prometiam muito e proviam pouco. Pouco no âmbito da razão, nada no da fé. Seus fundadores proclamavam-se apóstolos de Cristo, mas disso não davam as provas. Cristo mandara os apóstolos seus sucessores. Cristo, pela sucessão apostólica, a Igreja Católica remontava a Cristo e dele trazia sua autoridade. Mani não tinha como remontar a ele. Os maniqueus, então, estavam privados tanto da autoridade divina, que justifica que a fé, quanto da verdade que gera a ciência. Sua pretensão de rechaçar o Antigo Testamento, quando professavam aceitar o Novo, era contraditória. A consonância entre os dois testamentos é mesmo muito evidente para ser negada. Agostinho tinha-a colocado em evidência desde a primeira obra contra os maniqueus, tanto que esses se encontravam na condição de dever recorrer a um argumento que entre todos é o mais inconsistente: considerarem interpolados os textos do Novo Testamento que se referiam ao Antigo, sem jamais dar uma prova documentária do fato. A verdade é que o Antigo Testamento oculta e prepara um novo, e o novo revela e aperfeiçoa o antigo. Os maniqueus não podiam dizer-se cristãos. Ao término da volumosa obra contra Fausto, dirige-lhes esta exortação, abre aspas, no contra Fausto, né? Se quereis seguir a autoridade das Escrituras, autoridade a se preferir a qualquer outra, segui aquela que desde os tempos da própria presença de Cristo, mediante os apóstolos e a segura sucessão dos bispos nas suas sedes, chegou até nós, custodiada, recomendada, ilustrada em todo o mundo. Ali vereis que as coisas obscuras do Antigo Testamento são esclarecidas, as predições cumpridas. Se vos deixardes então guiar pela razão, pensai ao menos ou acreditai naquilo que é naturalmente íncito à mente humana, desde que não seja perturbada
pela maldade de uma doutrina perversa, isto é, que a natureza e a substância de Deus é absolutamente imutável, absolutamente incorruptível. Deixareis imediatamente de ser maniqueus e um dia ou outro vos tornareis católicos. Fecha aspas para Santo Agostinho. Aqui nós temos um outro item do capítulo, né? A absurdidade do pessimismo maniqueu. Não só no âmbito especificamente cristão, mas também no mais geral da metafísica, que ademais é também esse cristão, né? O ponto de vista da metafísica, né? O bispo de Hipona tinha muito a reprovar nos maniqueus. Tinha que reprovar e reprovava o materialismo, o panteísmo, o dualismo metafísico e, como última consequência, o pessimismo. Superara trabalhosamente esses erros durante o caminho da conversão e agora ensinava aos fiéis a maneira de não cair neles ou de superá-los. Dessa tensão pastoral provém a insistência em alguns pontos essenciais que constituem a estrutura de sua visão metafísica. As realidades inteligíveis, a concepção de Deus, a criação e a liberdade. O conhecimento é conhecido o princípio agostiniano da interioridade. A mente humana é naturalmente conectada com as realidades inteligíveis e percebe-as quando se volta para essas irrecusavelmente. Caso específico dessa concepção é a certeza de viver e de pensar em quem vive e pensa. Certeza que resiste a toda dúvida e vence todo possível erro. Se duvido, vivo. Se me engano, existo. A verdade, portanto, habita no homem interior. E o homem não pode ignorá-la. Esse princípio não tem somente a função de arquitrave na demonstração da existência de Deus e da natureza espiritual da alma, mas também a de contrabater os céticos e os maniqueus. Contra os primeiros, os céticos, coloca em segurança o fato da certeza. Contra os últimos, os maniqueus, a distinção entre realidades materiais e realidades inteligíveis. Essas duas coisas, Se duvido, vivo. Se me engano, existo. Essa distinção fundamental é um tema preferido da eloquência agostiniana. Sente-se que o pastor quer conduzir seus fiéis a intuir as realidades espirituais, a verdade, a justiça, a sabedoria, para que escapem à captura do materialismo e subam rumo a Deus. Mas não é tarefa fácil subir além dos corpos, além das imagens corporais que os sentidos transmitem ao ânimo, para recolher-se em sua parte mais remota e descobrir com o olho da mente a luz inteligível da verdade. Por isso, o chamamento constante ao homem interior, do qual não se cansa de mostrar as riquezas. No homem interior brilha a imagem de Deus. Abre aspas, onde foi feito a imagem de Deus. Na inteligência, na mente, no homem interior, naquela parte pela qual intui a verdade, pode conhecer seu Criador e louvá-lo. Fecha aspas. Voltando a si mesmo, o homem toma consciência de ser, de pensar, de amar, e busca o ser, a verdade, o amor, que é Deus. Disse comumente que o bispo de Hipona tenha posto em relevo mais a noção de Deus verdade e Deus amor
que a de Deus ser. É difícil estabelecer qual mais e qual menos, mas é certo que falou muito de Deus primeiro e sumo ser. Fez assim, seguindo a razão e a revelação. A razão sobe dos seres mutáveis ao ser imutável, isto é, sumo. A revelação, dando-nos um nome próprio de Deus, eu sou aquele que sou, transporta-nos aos mais altos cumes da sabedoria e convida-nos a meditar sobre o mistério desse nome. Agostinho recorre incessantemente a esse texto. Para ele, abre aspas, o ser verdadeiro, o ser genuíno, o ser autêntico, fecha aspas, não o tem senão em Deus, porque somente Deus é o ser, com letra maiúscula. Tanto é verdade que, contorcendo a linguagem para dizer aquilo que não pode dizer, chama Deus de é. É precisamente falando ao povo. Comentando as palavras do Êxodo, pergunta-se cheio de estupor. Êxodo é eu sou aquele que sou, né? Que é isto? Ó Deus, ó Senhor nosso, como te chamas? Disse, chamo-me é. Que significa? Chamo-me é. Significa que permaneço eternamente, que não estou sujeito a mutações. Isso é Deus respondendo a ele, né? As coisas que mudam não são, porque não permanecem. Aquilo que é, justamente então Deus, que é imutável, dignou-se chamar-se com esse nome. Eu sou aquele que sou. Fecha aspas. Em outra parte, mais uma vez falando ao povo, exclama: grande é esse é. Grande verdadeiramente. Em comparação a ele, o que é o homem? O que é o homem, seja o que for, diante daquele que é tão grande? É em letra maiúscula, né? Fecha aspas. A noção Deus como ser supremo servia, entre outras coisas, para alcançar as próprias raízes do dualismo maniqueu e mostrar sua absurdidade. Fecha aspas. O ser que não tem como contrário senão o não ser. Portanto, nenhuma natureza é contrária a Deus. Fecha aspas. Esse pensamento, exposto na primeira obra antimaniqueia, é repetido seguidamente como um argumento fundamental e decisivo. Abre aspas para Santo Agostinho. A propósito dos anjos prevaricadores, ninguém pense que tenham tido outra natureza proveniente de outro princípio e que, portanto, Deus não seja seu Criador. Cada um se libertará da impiedade desse erro tanto mais rápida e facilmente quanto mais inteligentemente tiver compreendido as palavras ditas por Deus mediante seu anjo quando enviou Moisés aos filhos de Israel. Abre aspas aqui para Deus. Eu sou aquele que sou. Fecha aspas. Sendo Deus suma essência, isto é, o ser sumo e por isso imutável, disso segue que só a natureza que não é pode ser contrária à natureza que é, em sumo grau, pela qual existem todas as coisas. Por isso, nenhuma essência é contrária a Deus, que é a essência suma, criadora de todas as essências. Fecha aspas. Ele está combatendo aqui o Deus dual, né? O Deus bom e o Deus mau, né? Dos maniqueus. Está dizendo que a única coisa que se opõe a um Deus bom do Velho Testamento é um não-Deus. Não pode ser um Deus mau, porque o Deus mau teria existência e, portanto, seria
uma coisa relativa a um ser criado e não uma coisa má em si, né? Da concepção de Deus como ser supremo, antes de tudo o ser, deriva a doutrina da criação. Dessa a doutrina da bondade das coisas. Da doutrina da bondade das coisas, a concepção do mal como privação do bem. Uma concatenação de ideias que, dissolvendo os erros do maniqueísmo, mostra as linhas essenciais de uma metafísica conforme a razão e a fé. Compreende-se, então, por que, em polêmica com os maniqueus, insiste tanto sobre a doutrina da criação. Abre aspas, a fé católica manda crer, e a razão ensina, com certeza, que a matéria da qual foram formadas todas as coisas não pode ter origem senão em Deus, que é o princípio e o Criador de todas as coisas, não só daquelas que têm uma forma, mas também daquelas que a podem ter. Que tem a forma ou tem a potencialidade de ter a forma, né? Essa afirmação baseia-se num dilema. Todo bem ou é Deus ou procede de Deus. Esse é o dilema. Ora, as coisas mutáveis, ilimitadas, não são o ser, a verdade, a beleza, o bem. Não são. Com letra maiúscula essas palavras, né? Mas participam dele. Portanto, não são Deus, mas procedem dele. Não procedem dele por emanação, que era a teoria lá dos maniqueus, né? Porque teriam a substância divina e seriam iguais a Deus. Disso se segue que procedem de Deus por criação a partir do nada. Essa conclusão contém uma verdade luminosa e obscura ao mesmo tempo. Por isso, difícil. Mas é a única que supera o dualismo, seja maniqueu ou platônico. É a única que apresenta uma solução racional da origem misteriosa das coisas. As coisas participam, né, do ser de Deus. Isso aqui é uma coisa central, né, para você ter na sua cabeça, para não ser maniqueísta, né? Porque a teoria da emanação do maniqueu é aquela que permite, né, aos maniqueus dizerem que nós temos tudo, na verdade, eles diziam, nós, inclusive, temos aquela centelha divina. A centelha divina, que é a marca mais luminosa, digamos assim, do maniqueísmo, né? Que a expressão essa que aparece nos documentos do concílio, né? Como semente divina, né? Então, para os maniqueus, as coisas criadas emanam de Deus, ou seja, são parte de Deus, né? Então ele não criou nada do nada. Tudo que existe é apenas partes de Deus que nós vemos, né? Toda a natureza, etc, etc, né? Isso mistura gnose e panteísmo numa mesma afirmação, né? A disputa com Félix, maniqueu, está centrada nesse argumento. Agostinho quer demonstrar que a alma humana procede de Deus, mas não é partícula de Deus. Distingue, por isso, entre gerar, fabricar e criar. Uma coisa de fato pode proceder de outra por geração, por fabricação, por criação. Abre aspas para Santo Agostinho. Aquilo que alguém faz, esse alguém o faz, de sua substância ou de outra fora de si ou do nada. O homem
que não é onipotente, da sua substância gera o filho, e como artífice da madeira faz a arca, mas não a madeira. Pode fazer o vaso, mas não a prata. Nenhum homem pode fazer alguma coisa do nada. Isto é, fazer com que seja aquilo que não é absolutamente. Deus, ao contrário, porque é onipotente, tanto da sua substância gerou o filho, quanto do nada criou o mundo, quanto da terra plasmou o homem. Olha que beleza, né? Um trecho tão curto, né? Que contém tudo aqui, não é? Há uma grande diferença entre aquilo que Deus gerou de sua substância e aquilo que fez não de sua substância, mas do nada. Isto é, fez que recebesse o ser e fosse posto entre as coisas que são aquilo que absolutamente não era. Criação do nada, né? A diferença é esta: o gerado é igual ao gerador. A criatura não pode ser igual ao Criador, porque o primeiro é da mesma natureza de seu princípio. A segunda é de natureza diversa. É limitada, mutável e falível. Abre aspas. Tu me dirás, por que as coisas murcham? Porque são mutáveis. Por que são mutáveis? Porque não são em sumo grau? Por que não são em sumo grau? Porque são inferiores àquele pela qual foram feitas. Quem as fez? Aquele que é o sumo grau. Quem é esse? Deus, Trindade imutável. Por que as fez? Para que existissem? O ser, ainda que mínimo, é um bem, porque o sumo ser é o sumo bem, a partir de que as fez? Do nada. Isso aqui é um pequeno catecismo, né? Fecha aspas. Isso aqui é um pequeno catecismo contra os maniqueus, né? Esse último trecho aqui, né? É um pequeno catecismo contra os maniqueus. Nascem disso duas importantes consequências: a bondade das coisas e a possibilidade do mal. Ser é um bem. As coisas, então, que são, enquanto são boas. Mas, porque foram criadas do nada, são mutáveis. Podem estar sujeitas ao mal, isto é, podem sofrer uma privação do bem. Mas não uma privação total, porque cessariam de ser. E cessaria assim também o mal. Pode existir, portanto, o bem sem o mal, mas não o mal sem o bem. O bispo de Espona insiste contra os maniqueus e depois, para esclarecer as ideias e responder às acusações contra os pelagianos. Abre aspas. A fé católica ensina que somente Deus é a natureza sem princípio, isto é, o bem sumo e imutável. Ensina também que do bem sumo e imutável foi criado o universo e todas as coisas boas, ainda que não iguais ao Criador, porque criadas do nada e por isso mutáveis. Não há, portanto, absolutamente nenhuma natureza que ou não seja Deus ou não proceda de Deus, de modo que qualquer natureza, grande ou pequena que seja, é um bem. Pergunta-se-nos, então, de onde tem origem o mal? Respondemos, do bem, mas não do bem sumo e imutável. Os males têm sua origem nos bens inferiores e imutáveis. Mas uma natureza não seria mutável se proviesse de Deus sem ter sido criada do nada. Por isso Deus, autor da natureza, é autor do bem. As coisas, sofrendo por sua condição uma privação de bem, não mostram por quem foram feitas,
mas de onde foram feitas. Ora, esse de onde não é algo, mas absolutamente o nada. Essa última frase é muito legal, né? As coisas sofrendo por sua condição uma privação de bem não mostram por quem foram feitas, mas de onde foram feitas. Então, quando Deus gera, ele gera algo semelhante a ele. Né? Então, este algo não pode ter o mal associado a ele. Mas quando ele cria do nada, todas as coisas criadas têm possibilidade, potencialidade de ter o mal associado a elas. Né? Então, essa foi a grande solução, né, que Santo Agostinho deu com relação a... Ele vai explorar isso em várias obras, né, com relação à origem do mal, né, para responder aos maniqueus, né, e para responder a si mesmo, né, nas suas dúvidas, né, ao longo da vida. Então, nós estamos aqui na página 251, ainda no capítulo, ainda não terminamos o capítulo, e ele vai falar mais sobre o mal aqui, né? Nessa última parte do capítulo, que a gente deixa para amanhã. Se Deus quiser, a gente volta a ler, né? Amanhã aqui. Então, hoje nós tivemos uma aula, né? De Santo Agostinho contra os maniqueus, um pequeno catecismo contra os maniqueus, né? Contra a ideia da criação como emanação de Deus, né? E a ideia de... Veja bem que coisa interessante, né? A ideia de criação como emanação de Deus não pode explicar de maneira alguma a existência do mal no mundo. Porque se são emanações de Deus, não pode ter mal algum associado às emanações de Deus. Portanto, o mal no mundo tem que ser explicado por uma necessidade lógica, né, como proveniente de um Deus mau, como os maniqueus explicam. Mas a explicação de Santo Agostinho, ela é completamente integral e católica, né? Deus, quando gera, o Pai gera o Filho, ele gera algo bom, sem mancha de mal. Mas quando ele cria as coisas do nada, essas coisas podem ser parasitadas pelo mal, né? Mas, se elas não existissem, também não existiria mal, né? Então, só existe o mal porque as coisas foram criadas do nada. Então, por isso ele fala, né? As coisas sofrendo por sua condição uma privação de bem, que é o mal, não mostram por quem foram feitas, mas de onde foram feitas. Se do nada, né, ou geradas pelo Criador. Isso é extraordinário, essa ideia, né, de Santo Agostinho, para a explicação, né? Depois nós vamos ver aqui mais coisas sobre essa ideia dele do mal, né? Certo? Então, eu queria agora parar a leitura aqui na página 251 e ver se vocês têm alguma comentário ou observação sobre a leitura de hoje. Oi, professor. Sim, Márcio. Bom, eu costumo às vezes dizer que se você tiver uma catequese bem feita, você vai, no mínimo, além de evitar inúmeras heresias, você já vai, pelo menos, estranhar quando se deparar com alguma, né, e questionar aquilo. Aquela catequese básica de Deus é o bem, é a fonte de todo bem, que criou tudo do nada. Pronto. Parte desse princípio. Agora, eu fico pensando, o que me fez pensar também foi o seguinte: essas loucuras, né, da ciência,
de que o mundo foi criado com uma explosão, só que ninguém fala quem é que puxou o pino da granada né, ou acendeu o pavio da dinamite. E se no caso, por exemplo, a questão deles, como eles colocam, a inexistência de Deus já faria com que mais ou menos que tudo foi criado ao acaso, tudo é uma espécie de caos, aquela coisa bem meio maçônica assim, né? E que o Deus ser humano que colocaria ordem nisso, bastando seguir um líder lá que tivesse baseado em alguma ideologia, né? E aí isso, será que tem alguma coisa a ver, assim, alguma conexão? Eu tô ligando o Léo com o Creu aí, ou eu tô jogando a bola aqui no cara, professor? Me ajude aí. Eu acho que a sua pergunta foi: o que isso tem a ver com o maniqueísmo? Essa ciência da criação, né? A cosmogonia vista pela ciência moderna, né? A cosmogonia vista pela ciência moderna é uma casa de horrores. Uma casa de horrores. Porque o Big Bang é só um. O Big Bang é só um início da loucura dos cosmologistas modernos, né? Porque o Big Bang traz um problema para eles, que é o seguinte: do início. O problema do início para eles é um problema insuperável. Insuperável. Porque cientificamente, se você vai, enfim, trabalhar com as equações, né? E se você faz o universo, se você toca o tempo para trás nas equações que eles têm na frente deles, o universo que supostamente está em expansão na teoria deles vai se comprimindo, né? Nós estamos indo para o passado, né? Como o universo agora está em expansão, segundo a teoria, ele está em expansão, então eu vou voltar ele para trás para ver para onde que ele vai, né? Eu vou voltar, e vai chegar um momento em que a matéria do universo está muito próxima uma da outra, numa bolinha muito pequenininha, toda a matéria concentrada, né? E se você vai tocando essas equações para trás, chega um momento em que toda a matéria está concentrada num ponto matemático, numa coisa que não tem dimensão, né? Nesse momento, quando você toca as equações da física para trás, nenhuma das equações mais funcionam. Elas param de funcionar, né? Porque nesse ponto não há maneira de você penetrá-lo por equações, né? Bom, então os cientistas eles deviam notar alguma coisa de errado nisso aí, mas não. O que eles fazem é o seguinte: bom, eles tentam provar que nesse ponto aí as equações da física mudam de alguma forma. É um trem mais louco do mundo, né? E tentam ainda entrar nesse ponto, tá? Só que aí, quando eles entram nesse ponto, eles começam a falar de outros universos possíveis, que nesse ponto que o nosso universo visível chegou, esse ponto pode comunicar com outros universos possíveis, com outras constantes físicas possíveis. Então, eles pegam esse ponto e transformam ele no início de um raciocínio maluco, que só em hospício a gente pode encontrar esse tipo de raciocínio, que vai nos abrir a porta para universos e mais universos possíveis, né? E, portanto, isso não tem fim, né? E aí eles entram sem nenhuma equação, sem nada, sem raciocínio praticamente nenhum, né? E começam a raciocinar dessa forma. Qual que é o ponto muito interessante?
desse Big Bang, né? O Big Bang ele sugere uma ideia muito interessante que é completamente maniqueia. Ele sugere o seguinte: bom, se a gente tem realmente um ponto que ele concentra toda a matéria e energia do universo, né? Por que ele explodiu? É o que você falou, né? Quem tirou o pino da granada, né? Então eles dizem o seguinte: olha, nesse ponto existia um equilíbrio das forças da natureza. Um equilíbrio. Elas estavam lá tranquilas, as forças da natureza, nesse ponto. Por alguma razão, existia um desequilíbrio. Tá certo? Por qual razão? Não se sabe. Ocorreu um desequilíbrio dessas forças. Das forças fundamentais da natureza, que são 4, né? E é esse desequilíbrio que foi o pino da granada. Porque a partir desse desequilíbrio, então, esse ponto explodiu. Explodiu. Isso é uma explicação muito parecida com a criação do universo pelos maniqueus, que é a seguinte: a divindade, eles chamam isso de a divindade. A divindade estava lá em equilíbrio. Em equilíbrio. Eles usam a palavra equilíbrio. Estava lá satisfeita. Mas por alguma razão, né, essa divindade que era tudo que existia, por alguma razão ocorreu uma emanação dessa divindade, portanto um desequilíbrio, né? E aí essa emanação estimulou outras emanações, e essas emanações é que levaram, em última instância, à criação do nosso universo visível. Essa é a explicação maniqueia. É uma explicação que está lá em Santo Irineu, que tá nos santos que, enfim, lutaram contra essa heresia, né? Que eles descrevem essas. Então, essa divindade em equilíbrio, que sofreu algum desequilíbrio e gerou tudo que existe, é a mesma explicação da física, da cosmologia quântica, né? Do equilíbrio das 4 forças fundamentais da natureza, e por alguma razão houve um desequilíbrio e as coisas começaram a partir daí, né? Aí a explosão aconteceu, o Big Bang, etc, etc, etc. Então é por aí que a gente vai ver uma equivalência, né, maniqueia dessa explicação do universo hoje que nós temos, né? Que tem várias... Na verdade, assim, quando você vai ler sobre isso, na verdade, você está entrando num hospício. É mais uma tentativa de explicação psicológica. Como é que tantos seres humanos, né, tão bem formados, tão inteligentes, né, conseguem se descarrilhar mentalmente e conseguem pensar o que eles pensam hoje em dia, né? É mais um mergulho na psicologia humana do que qualquer outra coisa, Márcio. É assim que a ciência hoje está pensando as coisas, né? E por isso que a gente não deve ter a menor respeito pelas ideias desse pessoal. Menor respeito. Eles não têm nada a nos dizer, né? Mais do que foi dito por Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. É uma daquelas loucuras psicológicas cheias de mitos, de continhos de fada, de historinhas assim, para boi dormir, para tentar justificar, né, alguma coisa. E isso, inclusive, me lembrou, não sei se o senhor sabe daquela lenda maçônica que serve como justificativa. Eu fiquei sabendo disso, aí eu muito tempo atrás, mais ou menos vendo como é que é. Dos filhos da viúva? Não. É mais ou menos isso. Exatamente uma questão do Deus mau. Era uma lenda mais ou menos assim. Havia um rei, e esse rei tinha uma filha muito bonita, e ele não queria, ele queria que ela se casasse com um bom príncipe, alguém da altura dela.
E ela resolveu se casar com um pobretão que desagradou o rei, e o rei mandou matar o pobretão. Só que nessa época ela já tinha se casado e tido alguns filhos. E ele mandou matar também os filhos. Ele queria que tivesse uma linhagem, vamos dizer assim, poluída, podre, vira-lata dele, né? Aham. E que sobrou um. Porque esse filho que sobrou, aí os maçonzinhos se identificam com eles, né? Seria o filho dessa viúva que se vingaria do rei mau. Sim. E aí os maçons seriam a linhagem desse filho da viúva. Então eles se chamam uns aos outros de filhos da viúva. Sei. E que aí eles moveriam a guerra contra esse rei. E vingariam o pai morto, matando esse rei. Então esse rei seria Deus, né? O pai morto teria sido, né, um rei bom, porém um príncipe bom, apesar de pobre, por ter casado com a princesa, mas porém de boa índole, e que o rei, o verdadeiro rei, pai da princesa, seria o mal. O mal. E aí uma coisa bem maniqueistazinha, né? Muito. Daí a gente vê a podridão, isso é uma máfia, né? Não sei se você já viu aquelas reportagens assim da polícia de Nova York ou os carabinieri lá da Itália, vendo aqueles diagramas das famílias mafiosas, conexões com outras máfias de outras etnias e tal. É a mesma coisa, a gente começa a desenterrar essas coisas, vai vendo ligação com tanta podriqueira junto, e é bom que também a gente identifica quais são e a gente se distancia delas, né? E hoje o problema é o seguinte, está cheio de equações, né? Hoje o maniqueísmo ele se apoderou da ciência e ele vem munido de muitas equações, né, que ninguém entende. Portanto, acho que aquelas equações são equações que nos dizem algo, né? Então, assim, é uma loucura mesmo, modernamente, né? E essa ciência coloca de joelhos, né? Ou colocou ao longo do tempo de joelhos, né? A própria igreja, né? Que não tem mais nenhum tipo de arma contra essas heresias científicas, né? Que nós podemos chamar de heresia científica. Aliás, esse é um título de uma obra do Robert Sungenis chamado Heresias Científicas, em que ele rebate um padre que escreveu um livro sobre ciência, né? Um padre até da fraternidade. E ele rebate exatamente isso, né? Aos erros científicos que tem no livro, que justificam esse padre, por exemplo, a apoiar ou tentar incluir o Big Bang dentro da interpretação católica da criação do mundo, né? Enfim, a teoria do Big Bang é um grande calo no sapato do catolicismo. Porque é curioso isso, porque assim, a teoria do Big Bang ela tem uma ligação muito interessante com o darwinismo. Que a gente não vai entrar aqui porque é um assunto longo. Mas deu uma travada aqui. Eu estava dizendo que a teoria do Big Bang é uma teoria que tem... Ligada ao darwinismo. Ligada ao darwinismo, exatamente. Os católicos mais, digamos assim, vamos usar essa palavra, conservadores, eles não têm nenhuma dificuldade em considerar o darwinismo como uma coisa... uma falsidade científica, vamos dizer. Não é? Mas eles não têm a menor condição de ligar isso ao tal do Big Bang. Eles consideram que o Big Bang é um fato científico inegável. Tá certo? E, portanto, se ele é um fato científico inegável, a resposta católica terá que ser uma acomodação disso dentro da nossa interpretação das Escrituras. Veja que essa segunda parte ela é verdadeira. Né? Ou seja,
se há algum fato verdadeiro, que de alguma forma desafia uma interpretação nossa das Escrituras, nós devemos tentar, sabendo que as Escrituras são inerrantes, nós devemos tentar modificar a nossa interpretação das Escrituras para abraçar, acolher esse fato científico. Tá certo? Então, o raciocínio lógico, ele está correto. Né? Ele está correto. Enfim, todos os santos, mesmo São Tomás de Aquino, São Roberto Bellarmino, todos eles consideravam isso. Diziam, bom, se é um fato... Aliás, esse foi um raciocínio de São Roberto Bellarmino, no caso Galileu. Né? E ele dizia que os argumentos de Galileu e de Copérnico, eles eram teoria. E, portanto, a igreja não podia modificar nenhuma interpretação dela porque alguém elaborou uma teoria que não tinha nenhuma apoio em fatos. Né? Quer dizer, o geocentrismo, o heliocentrismo, digamos assim, que era advogado por Galileu e Copérnico, ele só poderia vir a ser alguma coisa que a igreja tomasse conhecimento disso se ele se transformasse num fato científico. Bom, essa é correto, isso aí é correto. O que aconteceu foi que, ao longo dos séculos, depois de São Roberto Bellarmino, a igreja ficou sem ninguém para contra-argumentar sobre os pretensos fatos descobertos que, porventura, pudessem provar que o heliocentrismo fosse verdadeiro. Então a igreja ela começou a se convencer de que o heliocentrismo era verdadeiro. Tá certo? E, portanto, ela tinha que modificar a sua interpretação das Escrituras, que são inerrantes, em relação ao fato científico que ela achava que tinha na frente dela, que era do heliocentrismo. Bom, isso é uma bobagem. O heliocentrismo nunca foi provado e nunca será. Né? E assim, do heliocentrismo passou para a cosmologia atual, passou para o Big Bang. O Big Bang ainda teve um fato interessante, que um dos criadores desse Big Bang foi um padre jesuíta, né? O padre Georges Lemaitre, ou Lamaitre, né? Que foi colaborador do Einstein, um grande físico teórico, né? Então, mais ainda, né? O padre, esse padre Georges Lemaitre, eu acho que é Jorge mesmo, ele inclusive foi consultor, digamos assim, científico de alguns papas, eu acho que Papa Pio XI e Pio XII, né? Ele foi mais ou menos contemporâneo. Mas, enfim, essa é a confusão que nós temos. Agora, o pessoal consegue muito bem ser contra a teoria da evolução, mas não consegue ser contra essa cosmologia moderna. Né? E isso é uma coisa curiosa, porque tanto uma quanto outra estão eivadas de problemas que podem, no máximo, a igreja poderia, no máximo, considerar as coisas que a ciência afirma sobre o cosmos como teoria. Teoria. Ou seja, até que, se em algum momento essas teorias se provarem factuais, a igreja não tem que modificar nada na sua interpretação de nada. Mas hoje a gente, enfim, está num outro estágio, né? Nós não temos mais um cardeal, né? uma figura dentro da igreja que consiga debater com essa corja de cientistas modernos. Né?
Então, mais alguma observação? Diga. Ô, professor, só o seguinte, assim, engraçado, né? Que a ciência se propõe a provar as coisas, né? Dar explicações plausíveis e provar as coisas. Mas mesmo aí, o senhor falando, né? Quando você usou o termo aí que o Márcio disse, quem puxou o crime da granada, o senhor falou, estava tudo em equilíbrio e por algum motivo... Então, assim, quer dizer, em vários momentos de tudo que o senhor falou aí, ela não explicou nada. Não. E nós... Só enrolou a gente. Pois é. Só. E nós vamos, bobinamente, preferindo acreditar nisso do que acreditar na verdade. Você quer ver uma teoria... É impressionante. Você quer ver uma teoria da antiguidade muito interessante? Exposta por um poeta, filósofo romano, chamado Lucrécio. Lucrécio tem uma obra chamada Rerum... De Rerum Natura. Ele escreveu um grande poema. Hoje em dia a gente encontra essa obra traduzida, mas como prosa. Mas ela foi escrita originalmente como um poema. E esse cara viveu lá pelo ano 70 antes de Cristo. Eu falo isso numa das aulas sobre Gênesis e a ciência. Eu acho que na primeira ou segunda aula dessa ciclo de palestras que a gente está tendo, né? E esse cara dizia, ele tinha uma interpretação muito parecida com essa do Big Bang, que é o seguinte: no início, quando não existia ainda nada, existia já alguma coisa. Que é o seguinte, eram átomos que se moviam em linhas paralelas uns aos outros. Esses átomos, eles tinham uma existência imemorial. E eles estavam se movendo. O Lucrécio não nos fez o favor de informar por que eles estavam se movendo e por que estavam em paralelo. Então, a movimentação desses átomos, essa é a teoria da criação dele. Esse movimento paralelo significava o seguinte: nenhum átomo colidia com nenhum outro companheiro seu do lado. Eles se moviam, estavam se movendo há éons de tempo, né? Eles continuariam assim para sempre. Ou seja, se eles fizessem isso, se eles decidissem continuar assim para sempre, nada do que a gente vê existiria. Mas, de repente, não mais que de repente, um átomo resolveu, ao invés de se mover paralelo, ele deu uma inclinadinha assim. Então ele estava paralelo, se movendo. Aí ele deu uma inclinadinha. Começou a mover inclinado. O que vai acontecer? Esse átomo, em algum momento, vai colidir com outro átomo que está se movendo. Bom, quando ele colide com esse outro átomo que estava se movendo paralelamente a todos os outros átomos, também vai ter um caminho inclinado, que vai colidir com outro e então vai começar uma colisão geral de átomos. E nessa colisão, dizia Lucrécio nesse poema, através dessas colisões, alguns átomos começaram a se aglomerar uns em torno dos outros. E a formar, então, matéria. Então, veja bem, a formação do universo, então, a partir daí, todo o universo foi formado através desses átomos primordiais que, de repente, um deles decidiu não se mover mais em paralelo. Veja que essa é uma teoria muito parecida com a do Big Bang. Então, qual que foi o gatilho aí
da criação do universo? Uma pequena instabilidade, uma pequena mudança nesse equilíbrio geral que existia antes. Então, tudo estava em equilíbrio. De repente, passou a não ter mais equilíbrio. E aí o universo foi criado. Né? Veja que na época do Lucrécio, isso era uma alocubração que ele estava fazendo para explicar como é que tudo ocorreu. Né? Para dizer bem a verdade, se eu tivesse que escolher entre o Big Bang e a ideia do Lucrécio, eu escolheria a ideia do Lucrécio. Pelo menos ela é mais ingênua e não tem equação nenhuma. E ela é mais fácil de ser compreendida por um ser humano do que o Big Bang. Né? É tudo maluco também, do mesmo jeito. Né? Porque ele não explica nada, ele não explica porque que um átomo decidiu não agir da forma que todos os outros agiam, por que um átomo resolveu ficar maluquinho lá entre os átomos, mas enfim. Mas veja, Ana Paula, que loucura Quem que é. criou esses átomos? Pois é, quem criou os átomos, quem que pôs eles em movimento? E para onde que eles estavam indo? De onde eles vieram e para onde eles estavam indo? Entendeu? Então, isso tudo é misterioso. Se vocês quiserem ver essa descrição, o livro do Lucrécio, por incrível que pareça, esse cara faz sucesso, viu? Enfim, nas áreas aí correlatas, né? Você pode comprar o livro do Lucrécio lá na Amazon. Se você entrar lá, você The Rerum Natura, das coisas da natureza, né? Então ele propõe explicar todos os fenômenos naturais. Ele é uma espécie de físico, poeta, literato, que tudo na época era misturado, né? Mas gostou, Ana Paula, da historinha? Que lindo, não é? É lindo. Então, assim, o Big Bang, ele só vem com uma sofisticação muito maior, né? De equações, de campos, forças da natureza, as 4 forças fundamentais, enfim, partículas elementares, e não sei o que, parará, né? O Lucrécio foi muito mais genuíno, né? Na sua explicação. Como é que ele chamava? A maioria de nós não tem a menor capacidade de entender, né? Aí é bom, né? Porque aí você fala assim, pô, eu sou ignorante, pô. Como é que eu vou discutir? Como é que eu vou discutir com alguém que vem com essas coisas tão intrincadas pra cima de mim? Então... E que tem uns 500 artigos publicados, né? Também tem isso. Doutor nisso, doutor naquilo. Quer dizer, é autoridade, né? Especialista, exatamente. Uma maluquice sem conta, né? Mas Giovana, você está digitando, minha filha? Tá. Não, nós todos vamos sair agora, Giovana. Já tá tarde. Falou, minha filha. Vai com Deus. Então, pessoal, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários, né? Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, na página 251 da biografia de Santo Agostinho. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Camilo de Leles, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.